Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de inspeção de equipamentos. Como todos já sabem, meu nome é Rafael, certo? Sou professor de vocês e a nossa matéria tratada no momento é tubulação industrial e dutos, terrestres. De maneira que na nossa última videoaula nós tratamos sobre flanges, sequência de apertos e tudo mais. E nessa nossa nova videoaula de hoje, estamos tratando agora, vamos começar sobre válvulas, Vamos começar a falar sobre as válvulas que controlam, que bloqueiam, que mudam a direção dos seus veículos, dos seus fluidos que são tratados na tubulação. Então, sem perda de tempo, comecemos pelos tipos. Acompanhem comigo. Existem aqui a válvula que são de bloqueio, as válvulas de regulagem, as que permitem um fluxo em um só sentido, certo? As que controlam pressão a montante, ou seja, antes do ponto de atuação, e controlam a pressão a jusante, que é depois, que é após o ponto de atuação. Vamos lá. Primeira válvula de bloqueio. Quais são os tipos de válvula de bloqueio? Temos a gaveta, a macho, a esfera e a comporta. São as válvulas de bloqueio, que têm a função, como o próprio nome já diz, bloquear completamente o fluxo do fluido ou de qualquer outro elemento que seja, dentro da sua tubulação. Elas têm a função de exatamente de bloquear tudo. Temos a segunda, que é de regulagem. Regulagem que é de globo, agulha, controle, borboleta e diafragma. Essas, senhores, elas possuem uma função a mais além da de bloqueio. A de bloqueio simplesmente ou permite ou veda a passagem, certo? As de regulagem não, as de regulagem atuam como um meio termo. Você consegue regular o fluxo do fluido, o fluxo do elemento que você transporta, por meio de aperto, no caso, conforme você vai fechando o cerco, fechando a sua linha de tubulação com essa válvula de regulagem, você controla o quanto de tal elemento está passando ali por unidade de tempo. Válvulas que permitem um fluxo em um só sentido. Significa o quê? Só é permitido aquele fluxo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Elas não permitem que haja refluxo, um contrafluxo, No caso são as de retenção, a de retenção e fechamento e a de pé. As que controlam a pressão montante, ou seja, anteriormente. Válvula de segurança e alívio, excesso de vazão e compressão, ou seja, elas controlam a pressão antes do ponto de atuação, antes de acontecer. Controlam pressão a jusante, ou seja, depois da atuação da válvula, que são as redutoras, reguladoras de pressão e quebra-vácuo. Esses são os 5 principais tipos de válvula. Meios de operação. Quais são os meios nos quais cabem a operação das nossas válvulas? Bom, temos a número 1 ali, que é a manual, certo? De operação manual. Significa dizer que o próprio operador vai lá manualmente e executa a sua operação dela, certo? De fechar, de abrir, de reduzir o fluxo, de aumentar o fluxo. Os tipos são 4. Volante, que é aquele clássico volante que nós temos, que faz com que haja o aperto. A alavanca, que é aquela nossa alavanca normal, como nós temos nas nossas casas. De engrenagens, certo? Que é um sistema de engrenagem que faz com que a transferência de força facilite para o operador, de maneira que confira um aperto também superior à força na qual ele atua, ele imprime, E os de parafusos sem fim, que é quando conforme você vai parafusando, à medida que você parafusa uma coisa que realmente não tem fim, ela vai dando aperto, conferindo um aperto ao seu elemento. Temos o meio de operação motorizado também, que é por força motriz, derivada de 3 fatores. Pneumática, que é a ar, com ar. A hidráulica, que é a base d'água. E a elétrica, que é movida a eletricidade. E por fim, as válvulas automáticas, que são acionadas pelo próprio fluido, certo? Da sua diferença de pressão. A diferença de pressão atuante entre um ponto e outro faz com que essa válvula automaticamente se feche ou se abra. E por molas e contrapesos, entendeu? Que à medida que você tem a pressão do peso ou do impacto do fluido, essa mola e esse contrapeso, ele faz o quê? Um desnível de força, fazendo com que ela possa abrir ou fechar. Temos aqui um exemplo, a de volante, certo? É manual, o operador coloca a mãozinha aqui e regula, para a esquerda, para a direita.
Temos assim em menor tamanho, evidentemente, nas nossas casas, né? São aquelas torneirinhas que nós estamos acostumados. Temos aqui, ó, mais de volantes. Certo? Fatores de influência na escolha das válvulas, né? Quando que cabe a aplicação de uma válvula ou não? Finalidade ou função da válvula. Primeira coisa que a gente tem que saber, se a válvula ela vai ser implantada ali para bloquear, ou seja, vedar de fato totalmente o fluido, ou você vai ter uma regulagem desse fluido. Significa dizer o quê? Que vai haver uma redução do fluxo, um aumento do fluxo de uma forma bem regulada, certo? Segundo, natureza e estado físico do fluido. Ou seja, qual a natureza daquele fluido ali? Ele é um líquido? Ele é um gás? Tenta entender, senhores, que fluido não se trata necessariamente de líquido. Fluido não é nada mais do que todo aquele material que é transportado por essa tubulação, certo? Então, natureza, tanto é que natureza é o estado físico do fluido. O estado físico diz respeito se ele pode ser líquido, pode ser gasoso. Então, natureza. Qual é a natureza dele? Ele é o quê? O que compõe esse fluido, entendeu? Então, tudo isso influencia na escolha da sua válvula. Terceiro adendo, condições de corrosão, erosão, depósito e presença de sólidos. Dependendo da natureza que gere a corrosão, certo? Dependendo dos fatores externos que dizem respeito à nossa erosão, e a depósito e a presença de sólidos, no caso de ser o quê? Aquela pasta, por exemplo, que transmite os sólidos pelo seu duto, né? Então tudo isso depende e influencia diretamente na hora de você escolher a sua válvula, certo? Pressão e temperatura, como não poderíamos deixar de dizer, fatores como pressão e temperatura ponderam diretamente. Afinal de contas, se você tem um sistema longo, vasto, e você tem uma atuação de uma pressão hidrostática, no caso de transportar um líquido muito grande, é necessário que haja uma válvula, por exemplo, de regulagem, para que você possa regular exatamente aquele fluxo que vai passar ali por unidade de tempo, devido ao excesso de pressão, certo? E temperatura não muito diferente. DN da tubulação. Gente, DN significa diâmetro nominal. Dependendo do diâmetro nominal da tubulação, cabe a você colocar uma válvula de bloqueio ou de regulagem, de maneira que quanto menor for o seu diâmetro, mais tendencioso a válvula de bloqueio fica sendo a sua aplicação, certo? Quanto maior for, a regulagem confere mais. Até porque, se você tem um diâmetro nominal pequeno, significa dizer que você não há muito o que regular ali. Então, ou você bloqueia, ou você regula. Frequência de operação. Frequência de operação tem a ver com o quê? Exatamente com vazão. Com quanto de fluido tem que passar por aquele elemento ali por unidade de tempo. De maneira que, e nesses casos, na sua maioria, é utilizado sim a válvula de regulagem, certo? Se em um momento você quer que passe, um exemplo, 1000 litros por minuto, um exemplo, 1000 litros por minuto daquele fluido, você vai regular ali, né, a sua válvula de regulagem, de maneira que por aquela regulagem ali, juntamente com o diâmetro nominal da tubulação, você vai ter que, por aquele trecho que ficou aberto, vai passar 1000 litros por minuto. E assim você regula a sua moda. Qualidade da estanqueidade do fechamento desejada. Bom, qualidade de estanqueidade todos nós já sabemos. Estanqueidade, certo? Diz respeito ao que é uma propriedade que o elemento tem de quê? De não permitir a passagem do fluido, né? De isolá-lo dentro de si. Então, vamos lá. Qualidade de estanqueidade do fechamento desejada. Nem sempre, senhores, a válvula de regulagem ela vai ser tão eficiente quanto a de bloqueio. Por quê? Em caso em que você tem que ter um vedamento, um vedamento estanque absoluto, é necessário que haja a válvula de bloqueio, porque ela de fato ela bloqueia, como o próprio nome já diz, ela bloqueia totalmente a passagem do fluido, certo? De maneira que a qualidade da estanqueidade para uma válvula de bloqueio ela é muito melhor do que quanto a de regulagem, certo? Então, por essa razão, também é um fator que pondera, né, que influi se vai ser de regulagem ou se vai ser de bloqueio. Ou os outros tipos. Velocidade de fechamento desejada. Bom, há situações em que você tem que
ter um fechamento mais rápido ou você não tem a necessidade. Para o caso, por exemplo, quando você necessita de um fechamento mais rápido, sem sombra de dúvida, a válvula de bloqueio é mais eficiente, certo? Porém, quando você tem a necessidade de uma redução de fluxo, porém sem uma interrupção estanque do seu transporte de fluido, a válvula de regulagem já é melhor. Então, dependendo do que o projeto deseja, do que o projeto estipula e necessita, você tem esse fator de influência entre ser uma válvula de bloqueio ou uma válvula de regulagem, ou etc. Estamos falando dessa de bloqueio de regulagem porque são as mais conhecidas, as mais utilizadas. Necessidade de controle remoto ou automático. Bom, isso aí influencia, porém você tem uma válvula de bloqueio automática, tem a válvula de regulagem automática, mas isso também influencia na hora da escolha. Então, senhores, temos aqui a resistência a fogo, certo? Que é casos em que possa haver a incidência de chama, e para essa incidência de chama vai ponderar também na utilização da sua válvula. O custo, como não poderia deixar de faltar, né? O que é mais viável financeiramente, certo? De maneira que às vezes cabe as duas aplicações, só que uma válvula está mais em conta financeiramente que a outra. Então, ela ganha espaço à medida que a outra perde. Espaço disponível, afinal de contas, a válvula é um objeto que ocupa um certo volume de espaço. E a posição de instalação, como vamos ver posteriormente, temos até a válvula em Y, certo? Que diz respeito ao posicionamento que você instala ela, certo? Na sua tubulação. Certo, senhores? Tudo isso influencia. Vamos falar agora, senhores, ainda em válvulas, dos materiais usuais, ou seja, os materiais que são usualmente utilizados na fabricação de válvulas. Bom, temos aqui os materializados na carcaça, né, que é o corpo e o castelo da válvula. São feitos de aço carbono, na sua maior parte, aço liga, aço inoxidável, tem de ferro fundido, bronze, latão, níquel e etc. De maneira que, como eu já disse, os mais utilizados são os três primeiros ali. Aço carbono, em primeiro lugar direto, disparado, aço liga e aço inoxidável. O mecanismo interno, que é conhecido também, senhores, é importante saber como TRIM, TRM, são de aço inoxidável ou de bronze. Possuem a necessidade desse carinho metálico a mais. Por quê? Porque são partes sensíveis e é importante que elas tenham resistência, porque elas têm contato direto com o seu fluido, certo? Vamos agora, senhores, ainda em válvula, começar a falar sobre as válvulas de fato, sobre os tipos de válvula, né? E esses tipos serão subdivididos em categorias, no caso, pelas suas funções. Temos aqui a mais popular de todas, né? Que é a nossa famosa válvula de gaveta, certo? Cuja função é bloquear, ela é uma válvula de bloqueio. Primeiramente, temos aqui ó, no corpo dela estrutural, volante. Temos aqui o sobrecastelo, uma haste com rosca externa, uma rosca que nós podemos ver. Temos aqui a parte sobreposta, temos as gachetas, certo? E temos aqui o nosso castelo parafusado e a junta de corpo. No interior aqui, nessa parte interna, temos a gaveta, onde de fato faz parceria com a sede de vedação, e os flanges que também estão aqui para garantir o bloqueio estanque. Bom, características. 1. Uso bastante geral, é bastante utilizada. Aproximadamente 50% do total das válvulas. Então, de todas aquelas válvulas que vamos estudar, 50% da unidade é composta por válvulas de bloqueio. Devido à sua... Percebam então, senhores, a sua qualidade, né? A sua categoria. Líquidos em geral, desde que não muito corrosivos. Ou seja, como é uma válvula de bloqueio e é uma válvula muito comum, é utilizada para fluidos que não possuem um perfil de corrosão muito elevado, de maneira que não muito corrosivo, para produtos não muito corrosivos, ela é bastante utilizada. Ar e vapor para diâmetro nominal maior que 8 polegadas, ou seja, como eu já disse, válvula de bloqueio utilizadas para ar e vapor com diâmetro nominal maior que 8 polegadas. Confere um bom bloqueio. E atua a qualquer pressão e temperatura prevista no projeto, é claro, certo? Essas são as características. Temos aqui também, senhores, a válvula de macho. Válvula de macho, que também se enquadra numa válvula de bloqueio, possui os seguintes elementos. Temos aqui a engraxadora, que possui a função que o próprio nome já diz. Temos a alavanca de manobra, como os senhores podem ver. Não é mais um volante, é uma alavanca
de acionamento. Ainda assim é também, nesse nosso caso aqui, uma válvula de controle manual. Temos aqui as sobrepostas, temos aqui juntamente com elas as nossas gachetas, as sedes de vedação, o macho de fato, que é utilizado para vedar, o orifício de passagem, que é o orifício de passagem do fluido, e os rajos de lubrificação, para que haja sempre a lubrificação. De maneira que aqui nessa posição nós temos que ela está aberta, ou seja, aqui a passagem do fluido, certo? O bloqueio, né, que é o macho de fato, está aqui nessa região detalhada em preto. E quando nós fechamos, acontece esse tipo de coisa. Ó. O fluxo fica interrompido por conta do macho que foi acionado. Características, aproximadamente 10% do total das válvulas. Ainda assim, senhores, acreditem, é bastante utilizado. Bloqueio, principalmente de gases, que interrompe de fato todo o fluxo. Bloqueio rápido de líquidos e vapor, porque afinal de contas o bloqueio acontece simultaneamente, certo? Nas duas extremidades, nos dois lados. Atua também, assim como a válvula de gaveta, em qualquer pressão e temperatura. E admite fluidos com sedimentos e suspensões de sólidos. Então aqueles fluidos, né, ou aquelas pastas que são os veículos de transmissão de materiais sólidos, como o minério de ferro, por exemplo, ou qualquer outro fluido que possua particulados sólidos. São muito bons para serem utilizados nesses casos, né, a válvula de macho. A válvula de esfera também é uma válvula que ela tem uma característica importante de ser a melhor substituta para a válvula de gaveta. E aqui no nosso slide perguntam-se o porquê. Primeiro, vedação estanque perfeita. Ela é menor e mais leve. Lembre-se, senhores, que eu falei nos critérios de escolha, né, para você escolher se selecionar o material que quanto menor for o espaço que ela ocupar, melhor. Nesse ponto, a válvula de esfera ela ganha de fato da válvula de gaveta. Então, possui vedação estanque, certo? Ela é menor e mais leve. Há uma menor perda de carga, de maneira que quando ela veda, ela não permite uma perda de carga excessiva. E é de mais fácil operação. Percebam, senhores, que ela também possui uma alavanca de manobra, o que é muito mais fácil de se trabalhar, uma vez que a válvula é de bloqueio do que uma válvula de regulagem. Então, por essas razões, ela se torna mais usual, né? O melhor substituto aí para nossa válvula de gaveta, que até então era a melhor. Temos por fim também aqui a válvula de 3 vias com a função também de bloquear. São machos, certo? É composta uma válvula que admite fluxo em 3 direções diferentes, porém os elementos de bloqueio são machos, né? Como a gente pôde ver anteriormente, certo? Então, o macho furado em L ou em T, ou seja, permite a passagem daqui para cá ou para qualquer direção partindo daqui, certo? É utilizado para diâmetros nominais até 4 polegadas, ou seja, para tubulações pequenas. Bom, senhores, então terminando aqui o nosso tipo de bloqueio, encerramos essa nossa videoaula sobre tubulações industriais, né? De maneira que nós começamos agora com o assunto de válvulas, que é importantíssimo. Uma tubulação é composta principalmente por tubos, obviamente válvulas, certo? Mas deem uma atenção especial a válvulas, porque de nada adianta o transporte se não houver o controle. Gravem isso. Então, no mais, fiquem com Deus. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.